Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a crise no PT, tá? O Lula colocou a Glaze no governo esperando que isso estancaria a crise no PT e não conseguiu. Olha só o que está acontecendo, hein? É o que eu falei para vocês. Quando o Lula botou a Glaze no ministério, ninguém entendeu, né? Falou, caramba, como é que pode? O PT está precisando fazer alianças, precisa trazer o Centrão, precisa convidar o pessoal do Centrão e coisa e tal. Eu fiz um vídeo aqui, eu expliquei isso para vocês. Falei, não, o problema do PT é que ele está perdendo apoio até dentro do PT. Ele está querendo manter pelo menos o acordo ali, o apoiozinho mínimo que ele tem ali do PT, do PSOL, daquela turminha que é muito petista mesmo. E mesmo isso está difícil. Eles botaram a Glaze Hoffmann porque eles já desistiram do Congresso, eles sabem que não vão conseguir apoio no Congresso, o Centrão não quer mais cargo no governo do PT, porque já viu que o governo não vai a lugar nenhum, esse governo vai só vai afundar daqui para frente, então ninguém quer afundar com o governo. O Lula botou a Glaze Hoffmann, e agora até o G1 aqui está confessando isso, para tentar salvar o PT, porque o PT já está abandonando o Lula, né? E nem isso conseguiu. Aqui a posse da Glaze no governo não estanca a crise no PT. O PT continua rachando. Acusações de fraudes na própria eleição interna do PT. Vamos entender esse caso aqui, porque aqui tem uma lição importante também para você que desconfia da urna eletrônica. Essa notícia foi sugerida por Meu Fígado Não Aguenta Mais 2 Anos, o limite diário de pautas é muito baixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquele negócio. Algum tempo atrás, o Lula falou que ia fazer uma grande reforma ministerial para tentar conseguir mais apoio, né? E o pessoal ficou animado, falou, não, o Lula finalmente percebeu que ele não pode governar só para o PT, ele não pode governar só para a esquerda, ele tem que trazer o centro, tem que trazer as forças democráticas, né, que elegeram o Lula lá em 2022, e nunca que ele ia fazer isso, lógico, ninguém tem nem esperança disso, né? Mas mais engraçado que isso foi quando o pessoal percebeu que a reforma ministerial do PT era botar mais petistas no governo. Era o contrário do que eles imaginavam. Eles imaginavam que o Lula ia trazer gente do Centrão, gente do PSD, não sei, não, trouxe mais petistas para o governo. Como é que pode, né? Que absurdo é esse? E aí eu falei para vocês qual era o problema. O problema que o PT está tendo é que ele não consegue apoio nem dentro do PT. Lembra? O PT está numa situação muito ruim hoje, né? E a tendência é piorar, né? A situação não vai melhorar daqui para frente. Então, o deputado adora carguinho no governo, todos os deputados gostam de ganhar dinheiro, gostam de carguinho no governo, porque carguinho no governo significa dinheiro, meu amigo. É isso mesmo, não é outra história, não. Eles não fazem isso porque querem ter importância de ter um cargo, ou por poder mudar o destino do Brasil. Porra nenhuma, eles fazem isso porque ganham dinheiro mesmo, tem que ter cargo em ministério dá dinheiro. Mas no final das contas, os deputados do Centrão preferem se reeleger do que entrar num governo que está acabando, um governo que está afundando. Eles sabem que quem tiver associado com esse governo vai se afundar em 2026. E essa coisa é tão séria que a gente já viu, eu mostrei aqui no último vídeo nosso sobre isso, né? O PSOL já está rachado, o PSOL também tem uma ala que é fortemente pró-PT, que é pró-Lula, que quer ajudar o Lula, tanto que o Lula quer botar o Boulos no governo. Cara, o Lula quer botar o Boulos no governo dele, olha só que coisa, né? Para tentar trazer o PSOL, para tentar segurar o PSOL. Botou a Glaze Hoffmann como ministra, botou Antônio Padilha como ministro da Saúde. Ou seja, o que está acontecendo? Como é que o Lula pode querer sustentar o governo botando mais petista dentro? Eu expliquei a história. A história é que o PT está rachando, o PSOL está rachando. Até os deputados do PT estão falando, caramba, nesse ritmo que tá, eu vou me ferrar, porque vai chegar 2026. Esse governo vai afundar e eu não vou conseguir me reeleger. Até os deputados do PT estão começando a rachar, estão começando a tirar apoio do Lula, né? E aí, qual que foi a saída do Lula? Justamente botar mais petista, botar a Glaze Hoffmann, botar o Boulos, botar o Padilha, né? Trazer mais PT para dentro do governo, para tentar segurar pelo menos essa basezinha mínima que eles estão se equilibrando ali para ficar em pé o governo deles, né? E o problema é que isso não está resolvendo, como o pessoal está vendo aqui, a posse da Glaze no governo não estanca a crise no PT. E por que não estanca a crise no PT? Meu amigo, farinha pouca, meu amigo, meu pirão primeiro, tá todo mundo desesperado ali. Em casa que falta coisa, não tem paz, meu amigo. A paz não chega, tá todo mundo brigando o tempo todo. Se tem abundância, se tem fartura, é uma paz danada, tá todo mundo satisfeito e coisa e tal. Quando começa a faltar dinheiro, meu amigo, é um problema isso daí, né? A ponto de que chegou a ter fraude nas eleições internas do PT. Vocês sabem, o PT tem algumas facções ali dentro dele, né, que são distintas, né? Algumas são facções mais à esquerda, são bem
bem esquerdista, tem gente muito comunista mesmo dentro do PT. E tem outras facções que são mais, né, centristas ali, coisa e tal. E houve uma grande briga. Essa desconfiança começou a se instalar em dezembro, quando uma reunião extraordinária do Diretório Nacional alterou a regra para abertura de processo de aquisição e novos filiados. E aqui é um ponto que eu falo para vocês sempre. O pessoal adora criticar a urna eletrônica. As fraudes tipicamente acontecem no cadastro, não acontecem na votação. Por que as fraudes acontecem no cadastro e não na votação? Eu estou falando isso porque eu entendo desse assunto, tá, gente? Vocês podem achar... Vocês me conhecem só aqui do YouTube, né? Pois é, mas eu tinha uma vida antes disso, eu estudei um monte de coisa antes disso. Se você pegar historicamente eleições, as fraudes são no cadastro. É muito mais fácil fraudar o cadastro do que fraudar a totalização, fraudar a apuração. Por quê? Porque justamente na totalização está todo mundo olhando, está todo mundo prestando atenção. Você viu como é que aconteceu na Venezuela? No que o Maduro tentou esconder as coisas ali, o pessoal percebeu. Por quê? Porque na totalização está todo mundo olhando. Fraudar na totalização é roubada. Ninguém frauda na totalização, ninguém frauda na urna, porque é roubada, é muito difícil, está todo mundo olhando. Se você quer fraudar, meu amigo, você frauda num lugar que o pessoal não está olhando. É o truque de qualquer mágico. Você chama a coisa, olha aqui e rouba na outra mão aqui. Ó. Chama a atenção de um lado e faz a roubalheira do outro. O lado que chama a atenção de todo mundo, que é a totalização, ninguém faz fraude. O que você faz fraude é no cadastro. E aqui o problema é justamente esse. O PT, aqui, ó, os sinais de que houve fraude nessas novas filiações são candentes. E aí que eu falo, alguém fez alguma auditoria nas filiações que teve das eleições de 2022? Porque teve um monte de processo de filiação, né? Vocês lembram, né? Teve um monte de incentivo para o pessoal de 16 anos fazer filiação. E isso daí é uma coisa importante, isso daí é uma coisa que dá para até para auditar, para ver se as pessoas realmente apresentaram documentos corretamente, coisa e tal, se as pessoas que realmente se inscreveram de fato eram pessoas de verdade, não eram pessoas falsas, né? Identidade falsa, sei lá, roubo de identidade comprada. Eu não sei se vocês sabem, mas no interiorzão do Brasil tem muito a compra de identidade, né? A pessoa chega numa família pobre e fala, ó, dou R$2.000, que R$2.000? Dou R$200 aí na sua identidade. A pessoa entrega a identidade para ela, entrega tudo, CPF, identidade, título de eleitor, entrega tudo para a pessoa ali. Aí esse cara só precisa achar uma pessoa parecida para ir lá e fazer o cadastro na zona eleitoral, pegar um título eleitoral e coisa e tal, e votar no lugar da pessoa. Assim, isso tem demais por aí, né? Enfim, aqui ó, estou criticando exatamente isso, a questão de que teria havido fraude na colocação de mais eleitores, porque é lógico, você coloca eleitores que você controla, você tem votos a mais para você, né? Evidentemente, né? Isso é padrão, né? Então é o que eu falo para vocês, fraude quando tem, é fraude no cadastro eleitoral, na hora que o pessoal vai cadastrar. Isso tem que tomar muito cuidado, porque ninguém está olhando. Nesse momento, onde quer que você esteja no Brasil, neste momento, tem uma zona eleitoral perto de você que algumas pessoas foram lá e tiraram um título novo. Neste momento, está acontecendo agora. Essas pessoas são pessoas legítimas? Provavelmente sim, né? Muitas pessoas fazem 18 anos, né? Estão na época de tirar título mesmo, e tira o título e vai lá e pega o título de eleitor e pronto, né? Mas pode haver fraude nessa situação? Pode haver fraude nessa situação. Por exemplo, quando fazem essas campanhas, né, de regularize o seu título, então milhares de pessoas vão regularizar o título. Aí você imagina a dificuldade que é para conferir o documento desse pessoal todo, né? Pode ter problema. Não estou dizendo que tenha havido não, tá, gente? O que eu estou apontando para vocês é o seguinte, o pessoal olha muito para a urna eletrônica, esquece que ali é onde menos tem chance de ter fraude. Onde tem mais chance de ter fraude é no cadastro eleitoral, né? Mas enfim, o problema do PT é esse, continua a briga lá dentro. E qual que é a causa base da briga no PT? É justamente o fato de que o pessoal já percebeu que o PT está afundando. O Eduardo Cunha está aqui totalmente iludido nessa coluna dele aqui. Ó. Essa guerra o Lula já perdeu, né? Ele está falando aqui que o Sidônio não consegue resolver o Lula e coisa e tal. E nesse ponto ele está certo, até aqui ele está certo. Depois ele resolve falar de guerra da Ucrânia e dos Estados Unidos, que aí mostra porque ele é um idiota completo no final das contas, né? Mas nisso aqui ele está correto. Na questão do Lula, ele está correto, ele sabe que não tem chance. Porque o Lula não está entregando nada. O Lula está descompassado com a necessidade do público dele, né? O brasileiro atual ele não quer mais as mesmas coisas que o brasileiro de 2003 queria, né? O Meirelles está dizendo aqui, ó, Meirelles diz que o Brasil pode afundar se Lula mantiver padrão de gastos. A coisa mais velha do mundo. O que eu fico puto com esse idiota aqui é porque ele sabia que o Lula seria assim. Ele sabia. Pô, não tem como ele não saber disso. Ele sabia que o Lula ia torrar dinheiro pra caramba. E, no entanto, ele jogou contra o Paulo Guedes, ele jogou contra o Bolsonaro para botar o Lula no poder. Ele sabia que ia dar merda e fez isso porque ele acha
que agora abriu chance para o pessoal do PSDB, para o pessoal da turminha dele. Eu torço para esse Meirelles nunca mais conseguir nada na vida dele em termos de política. E meu voto nunca. Mas essa idiotice desse pessoal, né? É lógico que o Lula vai manter o padrão de gasto. O Lula sempre foi assim. O Lula nunca mudou, ele sempre foi consistente em ser uma merda em economia, né? E essa é a sua preocupação. Todo mundo está vendo que o governo está errado e vai continuar errado e vai afundar até 2026, até o PT tá em crise por conta disso. Essa é a situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.